É muito bom poder estar aqui e falar deste Deus incrível. E eu não consegui encontrar um outro título para essa palavra, a não ser o título, Ele é incrível. Filipenses capítulo 3, verso 12, diz assim: não que eu já tenha obtido tudo, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Vou ler o verso 12 novamente. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Quem lê a Bíblia aí, deve estar vibrando por dentro. Porque esse texto, ele diz algo muito interessante. Ele diz, não que eu já tenha alcançado, mas por isso eu faço o quê? Eu corro, eu procuro alcançá-lo, porque Ele me alcançou primeiro. Nós já fomos alcançados pelo Senhor primeiro. Lá em João, não me recordo o texto no momento, mas diz que Ele nos escolheu. E às vezes nós temos a audácia de achar que nós escolhemos Cristo. Pelo fato de virmos aqui à frente e dizer, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida, deixa eu te falar, foi Ele que te escolheu. Ele te amou primeiro. Nós temos um Deus incrível. Nós fomos alcançados por Ele primeiro. Ele nos amou primeiro e Ele nos escolheu. E quando eu começo a olhar para a palavra de Deus, cada dia mais eu percebo o quanto esse Deus é incrível. Cris, por quê? Eu achei interessante, quando a Larissa estava ministrando aquela canção, Ninguém Explica. Ninguém explica. E ele diz o quê? Fala do ateu, do crente ao ateu. Ninguém. Aí ele fala teologia para explicar. Ou Big Bang. Qual que é essa parte do Big Bang mesmo? Qual que é a outra parte? Deixa eu falar uma coisa. Eu peguei meu celular, porque eu ando lendo alguns livros e eu não consigo ler esses livros sem a Bíblia ao lado. Porque eles me motivam ainda mais a aumentar a minha fé. E eu fiz uma pesquisa, e em 5 de janeiro de 2017, os cientistas descobriram algo poderoso. Vai, internet. Eu vou ler para vocês rapidinho, diz assim: cientistas encontram fonte de misteriosas ondas de rádio no espaço. Com a ajuda de um observatório dos Estados Unidos da América, uma equipe descobre que o fenômeno parte de uma galáxia a 3 bilhões de anos-luz da Terra. Eles são um dos grandes quebra-cabeça da astronomia moderna, mas uma descoberta recente pode ajudar a desvendar o mistério de ondas de rádios captadas no espaço.
Vou continuar. São um fenômeno que consiste em pulsos de ondas de rádio de curta duração, milésimos de segundo, mas bastante potentes. A revelação é um passo importante para solucionar o mistério que já gerou dezenas de possíveis explicações, desde buracos negros até inteligências terrestres. Quando eu vi isso, eu falei, uau! Em Gênesis, tudo começa como? Como, gente? E criou Deus o céu e a terra, e viu que isso era? E aí ele começou a fazer o quê? A criar através da palavra. A palavra emite ondas sonoras. O som da sua voz emite ondas sonoras? Sim ou não? Deus existe ou não? Sabe por que a ciência existe? A ciência existe para tentar explicar de forma humana aquilo que só pode ser explicado de forma divina. Eles querem tentar algo, explicar algo que é inexplicável. E sabe o que está acontecendo? Cientistas no mundo inteiro estão se rendendo à existência de um Deus. Os tempos mudaram. Deus não muda, mas Deus se move. E eu quero te dizer que está perto de Jesus voltar, sabe por quê? Porque Deus está criando de maneira soberana, sobrenatural, uma forma das pessoas conhecer a existência dEle. Eu estou fazendo a minha segunda formação de coach, agora baseado em inteligência emocional. E lendo a palavra, eu começo a observar principalmente os evangelhos. Quando Jesus começou o seu ministério, ele começa a andar. E o que ele começa a topar em sua frente o tempo inteiro é o quê? Doenças físicas. Você não vê ninguém chegando em Jesus falando, Jesus, cura minha mágoa. Estou muito magoado, estou muito ferido. Fui traído. Alguém leu algum texto assim, dessa forma na Bíblia? Alguém já leu? Eu não li. Mas aí eu começo a olhar para o Velho Testamento. E esses dias eu estava fazendo uma ação evangelística com uma pessoa que eu estou atendendo, mas que aceitou uma oração, um período. E nós estamos fazendo um propósito. 7 semanas. E nós começamos a ler a Bíblia e ela começou a ficar muito interessada. Isso tem mudado a vida dessa pessoa. Cris, você tem mudado a vida dela? Eu não. A palavra. As ondas sonoras que estão penetrando em sua vida. Nunca se viu, como tem visto nos dias de hoje e vai aumentar, o número de doenças emocionais. Por isso que a propagação da palavra de Deus está se estendendo tanto. Porque as doenças de cunho emocional hoje têm gerado doenças físicas, muitas delas. Aí eu olho para Naamã, foi o texto dessa semana. Eu não vou com nada preparado, eu oro durante a semana, vou lendo a palavra e o Espírito Santo vai conduzindo. E essa semana nós falamos sobre Naamã. E eu vejo aquela menina cativa. E aquela menina cativa que foi levada,
Ela poderia ter rancor e raiva do seu senhor, sim ou não? Para quem conhece a história, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, um homem muito importante, estava com lepra. Por ter atacado Israel, levou aquela menina cativa. E aquela menina precisou deixar algo para trás, para poder dizer ao Senhor dela: ei, tem alguém que pode te curar. Tem alguém, minha senhora, que pode curar o meu Senhor. Eu imagino que ela deveria ser do tamanho da Talita Rebeca. E aquela mulher acreditou naquela menina. Por causa da palavra, ela chamou e disse para ela: ei, se o meu Senhor fosse lá em Israel, lá tem um profeta, e esse profeta pode curar. Só que aí Naamã foi no rei, e o rei interpretou de maneira errada e escreveu uma carta para o outro rei, e não teve uma comunicação assertiva. Falou: estou mandando o meu servo Naamã para que o cures da lepra. Era o outro rei que era para curar da lepra? Era? Quem era? O profeta. O rei desesperou, rasgou suas vestes e falou: está caçando um motivo para brigar comigo? E o profeta estava lá: não, gente, fala para o rei não preocupar não, manda ele vir até a mim. Mas eu quero voltar na menina. Aquela menina tinha todos os motivos para ter raiva, sim ou não? Tinha ou não? Tinha. Acabaram com a família dela, gente. Eliminaram com a família dela. Tirou ela do seu povo, do seu meio conhecido, levou para ser escrava. Mas ela resolveu deixar para trás o ódio, a raiva, o rancor, e decidiu falar: tem alguém que pode curar. Sabe por quê? Porque ela sabia que no momento em que Naamã chegasse naquele lugar, ele ia acreditar na existência de um Deus todo-poderoso. E o que acontece quando Naamã é curado? Ele volta em Eliseu e diz assim: juro, prometeu, converteu. Disse: olha, agora eu sei que este é o único Deus. Você sabe quem é o único Deus? Você crê realmente na existência de um único Deus? Brasil está no ranking number 1, número 1 em ansiedade. Estava na formação em coach e recebi uma mensagem de uma discípula muito preciosa. Eu disse: na hora do almoço eu te ligo, e eu consegui falar com ela na hora do almoço. E eu disse: como você está? Ela disse: mais ou menos. Normalmente eu pergunto aonde que está mais e onde que está menos. Eu pergunto onde está menos primeiro. E ela falou de algumas coisas e foi diagnosticada com síndrome do pensamento acelerado, ansiedade. E os tempos modernos têm feito as pessoas não viverem no hoje, no agora. Tem feito você viver lá no futuro. Tem feito você correr como um louco. Tem feito você pensar que se você não correr agora, você não vai conquistar nada na sua vida. Porque afinal de contas, aquele rapaz, o Whindersson Nunes tem a minha idade, o cara é milionário. Que bênção que ele é milionário.
Que bom! Eu creio que o Senhor, de alguma maneira, vai alcançá-lo. E Ele vai ofertar muito para a obra de Deus, em nome de Jesus. Só que essa ansiedade alta tem roubado a paz dos nossos jovens. Tem tirado de nós aquilo que é precioso dado por Deus, porque Ele disse: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. A paz que excede todo. Alguém explica Deus? É possível explicar a paz quando excede? Não, porque Ele deixou a paz dEle. E eu descobri durante um bom tempo, eu não estava vivendo a paz de Deus na minha vida. Tem mais alguém aqui que não vive a paz de Deus como deveria? Eu já vivi. Eu já vivi dias que eu chorava de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Eu já vivi dias que na hora que eu ia dormir, eu não conseguia dormir porque meu pensamento não parava. E eu ficava pensando: meu Deus, e amanhã? E se eu não passar nessa prova? E se eu não conseguir esse emprego? E se a gente não conseguir pagar essa luz? E se meu marido não me entender? E se eu não casar? E se eu não encontrar um namorado? Ai, meu Deus, na nossa igreja não tem homem, está difícil. E os que têm não são maduros. E os meninos ficam na nossa igreja, não tem menina. E as que tem, é cheia dos querer. E a gente vive no e se você fica doente? E se você chora muito? O bom é que tem alguns que choram com a gente, né? Chora com alguém. Mas tem muitos que choram sozinhos. Você chora sozinho ou você chora com alguém? A palavra é tão rica que ela diz que nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros. Por quê? Por quê? Para ser o quê? Para ser sarados, curados. E você sabia que isso é uma grande verdade também revelada? Vou falar do meu conhecimento, queridos, para nós nos enriquecermos. Uma grande verdade revelada pela neurociência. Porque a sua mente, ela acredita na história que você conta. Todos nós temos a necessidade de contar algo para alguém. E quando eu não utilizo dessa necessidade e guardo tudo que eu tenho só para mim, porque ninguém tem nada a ver com a minha vida, ou porque eu sou muito fechado, eu estou propício a desenvolver algumas doenças emocionais. E no tempo em que eu não estava bem emocionalmente falando, eu não estava bem com Deus. E descobri que é quase impossível ter uma vida espiritual sarada, completa e plena se eu estou doente no meu emocional. Quem lembra da história de Esther? Esther venceu muito. Esther foi para o palácio motivada por seu primo ou tio, não sei,
primo, tio, Mardoqueu, para que pudesse concorrer para ser para ser a esposa do rei no lugar da rainha Vasti, para se tornar rainha. Quem lembra dessa história diz amém. Não dá tempo, queridos, de ler tudo, mas está na Bíblia, acredite em mim. Você sabe o que Esther precisou deixar para trás? Uma coisa chamada complexo de inferioridade. Porque ela não veio de outros países, ela não veio enviada por outros reis, ela veio ali de Suzã, ela veio ali de um povo que era praticamente rejeitado por causa da sua fé. Ela não foi criada pela sua mãe e pelo seu pai, ela morava com quem? Com Mardoqueu. Ela poderia ter olhado para ela mesma e dizer: nunca que o rei vai me escolher. Ela poderia ter olhado para ela mesma e dito: eu não sou merecedora nem de concorrer para me transformar em rainha. Mas ela foi. E no momento em que ela foi, o que Deus fez? O que Deus fez? Tem alguém vivo aqui? Diz amém. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me olhando assim porque vocês estão entendendo? Então tá. Quando eu descer eu vou perguntar. Ela foi escolhida para ser rainha. Você sabe por quê? Diga comigo: nada. Diga nada. Nada. Exatamente nada acontece por acaso. Ela foi levada para aquele lugar. Ela deixou para trás o complexo de inferioridade, porque Deus tinha um propósito na vida dela. Nós estamos vindo de um curso agora. E nós ouvimos uma senhora de 60 e poucos anos chorar e lamentar, cristã. Essa formação em inteligência emocional de coach, o Senhor nos deu de presente com princípios cristãos. Chorar e lamentar, porque ela viveu 60 anos da vida dela sem entender o propósito dela. Ela ficou anos em um lugar em que ela não era plena. E o lugar onde ela ficava, ela gostava, mas descobriu que não era ali que Deus tinha para ela. Eu acredito muito que Deus tem o controle de todas as coisas. Mas se eu saio do controle de Deus, preste atenção, não é Deus que nos tira do controle dele, sou eu que saio do controle de Deus. Cris, isso é possível? É possível. Às vezes acontecem situações conosco, estou tentando achar um bolso aqui, não tem, e a gente fala assim: foi porque Deus permitiu. Cala a boca. Deus vai lançar um raio na sua cabeça qualquer dia, e fala assim: não foi eu que permiti, o raio foi uma escolha sua. É você quem escolhe. Deus te coloca com possibilidades. Quem escolheu o Raul para a Karine não foi Deus, não. Ela pode ter orado e pedido um homem como ele, mas quem escolheu foi ela. Ela disse que escolheu bem escolhido. Hein? Tá podendo, hein, amigo? Até engordou agora, inchou.
Se você ainda não casou, você está com a oportunidade de fazer uma bela escolha. Acredite, os cientistas também estão descobrindo um pouco tarde que a quantidade de relacionamentos que um homem e uma mulher têm, sexuais, fora de um estado legal, chamado casamento, tem aumentado o nível de doenças emocionais e físicas. Físicas nós já sabíamos, por causa das doenças sexualmente transmissíveis. Emocionais, nós também já sabíamos que gera trauma, sim ou não? A Bíblia diz para sermos esposo de uma única, e falou para a mulher ser esposa de vários homens. Mas muitas vezes não é porque a pessoa quer. Não é porque a pessoa quer, muitas vezes, é porque em alguns momentos, aquilo que ela viveu no passado, que a gente fala muito sobre isso no encontro, não é novidade para nós, aquilo que se viveu no passado como a ausência de pai, de alguma maneira ela busca suprir essa ausência paterna, se entregando a homens. Ela está buscando inconscientemente um resgatador. É forte ou não é? E a palavra de Deus nos instrui. Nos instrui a orar. Nos instrui a viver uma vida digna. Nos instrui e nos diz: olha, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em... Ah, gente, responde para vocês, está vivendo uma vida em abundância? Depende onde nós estamos. Não que eu tenha alcançado, mas prossigo para... Paulo está dizendo: olha, existe um caminho, e eu vou me esquecendo das coisas que para trás ficam. Esther deixou complexo. Aí eu ando mais um pouquinho na Bíblia e encontro a mulher do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Nós já sabemos que aquela hemorragia afastava aquela mulher da população, sim ou não? Sabe o que aquela mulher fez? Quando você estuda um pouco mais, ela seguiu Jesus. Ela passou uma noite aguardando Jesus sair da casa de Simeão. Saindo da casa de alguém que eu não me recordo no momento, me perdoe. Acho que é Simão. Ela aguardou. Calada. Ela enfrentou o medo. Quem aqui tem medo? Ninguém tem medo, então. Todo mundo aqui lavado e remido no sangue, está tudo certo. Eu tenho medo, gente. Eu tenho medo. Eu tenho medo de ficar sozinha em casa. Se o Marquinhos demora, passa das 7h10 para chegar, eu ligo que está chegando. Ele fala: amor, vou demorar. Eu falei: estou saindo, quando você chegar em casa, você me liga. Eu tenho medo. Eu tenho medo de ficar sozinha, que eu falo é sozinha mesmo. As pessoas irem embora, morrer, ser sepultado, e eu ficar sozinha. É um amor, ele disse que só por pensar em mim vai deixar eu morrer primeiro. Cala a boca, não é você que manda. Eu tenho medo. Gente, eu tinha muito medo de fracassar. Eu tinha tanto medo quando eu trabalhava nas empresas de fracassar, mas tanto medo que aconteceu o quê? Fracassei.
Cheguei na última empresa no nível top, eu estava feliz demais, eu estava, yes, Deus é fiel, eu cheguei, yes, multinacional, uau, estou ganhando bem, nossa, estou treinando, estou viajando, que beleza, agora eu quero ser gerente. Não tem limite de sonho, agora eu quero ser gerente, Deus falou, quer? Quero ser gerente. E no treinamento eu estava bombando, meu nome era os mais citados, todo mundo me queria na cidade dele, sim ou não? Os gerentes, eu quero a Cris para treinar aqui, e eu, não, vai ter a promoção para gerente, eu vou passar. Passei. A única pessoa a gerenciar em Goiânia, o restante tudo ia para fora. Comecei a gerenciar. Cortaram a comissão dos meninos. Tive que gerenciar conflitos seríssimos. Quando cortou a comissão, eles não entendiam que era o diretor e eles começaram a rejeitar quem? Começaram a me rejeitar. E eu ligava para o Marquinhos e falava, hoje eu vou mandar embora. Hoje eu vou, certeza você mandado embora hoje. Eu ligava para ele e falava assim, amor, está tenso. Os meninos estão me pressionando para voltar à comissão, e como é que eu vou falar para eles que não vai voltar? Ir trabalhar já não era mais uma alegria, era um peso. E Jesus disse, eu vos deixo a minha, que excede. Não estava com paz, gente. Não tinha paz. Eu vinha para casa preocupada com outro dia. Eu não dormia direito. Pensando em estratégia, como é que nós vamos fazer? Para faturar, para vender mais, não posso ser mandado embora, tem a construção, tem isso, tem aquilo. 10 meses. E a empresa entra em recuperação judicial. Os meus resultados caíram. E me chamaram na sala do diretor. Eu estava com medo, gente? Estava. Quando ele virou para mim e falou assim, olha, Cris, nós queremos te agradecer. Quando o seu chefe começar a falar, quero te agradecer, já desconfia. Se posiciona na cadeira, vai ser mandado embora. Ou não, né, gente? Por todo esse tempo dedicado a nós. Nós erramos com você, porque o seu lugar não era aqui na gerência, era no treinamento, você é boa com pessoas. Mas esse, não tem como mais. Mas eu tenho um cargo para te oferecer. Você quer atender as grandes empresas? E eu não queria voltar para a rua. Aí eu fiz uma pergunta, que eu não parei para pensar naquele momento. Eu falei, posso voltar para o treinamento? Eu fechei aquela porta que ele tinha me oferecido. Ele disse, não, seu salário está maior. Eu falei, então pode ser esse mesmo? Não, Cris, não é o que você quer. Você não vai dar o seu melhor. Eu saí de lá com um sentimento de que eu fui injustiçada. E quando eu fiquei sabendo que a empresa tinha entrado em recuperação judicial e bloqueado o acerto, então eu fiquei mais injustiçada ainda. E eu senti dentro de mim um desejo por justiça. O que a Bíblia fala sobre justiça? Quem é a nossa justiça? Quem é a nossa justiça? Ele não nos deu autoridade para sentir ou ter senso de justiça, mas a gente quer ter. Se fosse você na casa de Naamã, vai morrer. Eu sei quem pode te curar, mas vai morrer, sabe por quê? Porque você matou todo mundo que é meu. E os nossos jovens, nós que somos jovens, estamos começando cedo demais ter sede por justiça. E a gente traz para dentro de nós aquilo que não deveríamos. E a mulher do fluxo de sangue seguiu Jesus. Eu não sei se vocês perceberam no Evangelho,
E nós servimos um Deus incrível. Mas Jesus não saiu chamando um tantão de gente para seguir Ele, não. Chamou, gente? Quem Ele chamou? Alguns discípulos. Ele nem chegou a chamar todos. Alguns deixaram João e começaram a seguir. Ele não chamou os discípulos de João. Eles perguntaram para João, é ele? E João disse, ensinou tão bem, discipulou tão bem, que disse, vai vir um que é maior do que eu. É esse que vocês devem colar. E ele ensinou tão bem, que quando falou é ele, João, vou seguir Jesus. Você me ensinou que ele é maior. Você está seguindo quem é maior? Aliás, quem tem sido maior na sua vida? Senso de justiça? Desanimei com a nação. Uma vez por mês. Eu sei, gente, dói. Mas eu sigo aquele que é maior. Eu não deixei de seguir Jesus. E as palavras que são ministradas aqui no domingo, eu fico assim, Quem me conhece sabe que quando eu leio uma passagem, eu leio 5, 4, 3, 2, 8, 12 vezes, não importa. A palavra vai entrando. E às vezes eu vou digitando no meu bloco de notas. E a palavra vai entrando. E minha voz embarga porque eu falo, meu Deus, se todo mundo entendesse quem é o Senhor. Se os nossos jovens tivessem a consciência 100% de quem é o Senhor. Nós sairíamos correndo, queridos, e nós sairíamos correndo para apresentar esse Deus para as pessoas, não porque nós temos que fazer, mas porque nós entendemos quem é esse Deus. E eu trago essa palavra como verdade para a minha vida. E eu quero te convidar a trazer essa palavra como verdade para a sua vida também, sabe por quê? Porque a palavra nos diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe qual é o nosso maior problema? Sabe por que nós ainda não estamos libertos de muitas coisas? Porque nós ouvimos a verdade, mas nós não a conhecemos na intensidade. Não é escutar, é ouvir. É ler, retrazer como verdade para a sua vida. Lendo o livro de João, eu achei algo maravilhoso em João. João, que anunciava a vida de Cristo, que comia gafanhotos, ele não fez nenhum milagre. Mas no finalzinho do texto está dizendo que João vivia a verdade. Uau! Pergunta para essa pessoa aí, eu sei que tem muitos que não gostam disso, mas pergunta a si mesmo sem gostar. Pergunta aí, você conhece a verdade? Você sabe por quê? Pode olhar para mim de novo. Você sabe por quê que Pedro era tão confrontado? Quem sabe? Por que Pedro era tão confrontado por Jesus? Pedro era confrontado, sim ou não? Por quê? Ninguém sabe. Pedro, Jesus foi lavar os pés e ele falou o quê? Não, o meu não, Jesus, o meu você não precisa lavar não. O que Jesus falou para ele? Arreda-te de mim, Satanás.
Mas se você for conversar com o bispo e ele virar para você e falar, arreda-te de mim, Satanás, você nem volta aqui, né? Vai falar, o bispo me chamou do diabo, não faço parte daquela igreja. Aí sabe o que Pedro fez? Na humildade, falou assim, ó, não, Jesus, então não lava só os meus pés, não, me lava por inteiro. Me dá banho, instala uma ducha no seu quintal e fica lavando minha cabeça. Pedro foi aquele que teve a audácia de descer do barco, que o povo viu como fantasma os outros discípulos e ficaram com medo. E ele falou assim, chega comigo que eu vou peitar, eu vou. Desceu do barco e foi, e as pessoas falam assim, mas não teve fé para chegar até o final. Teve mais fé que você, que nem ia descer do barco. Ele reconheceu Jesus. Jesus morre, ressuscita, vai atrás de Pedro e pergunta para Pedro quantas vezes ele o amava? Quantas? Para confrontar Pedro, Pedro naquele momento se sentiu confrontado. O que eu fiz agora? Eu já respondi que amo e ele está perguntando de novo. Olha só, o tamanho do confronto é de acordo com a entrega da pessoa. Eu descobri que a gente não pode confrontar mesmo não, qualquer pessoa. Sabe por quê, pastora Terezinha? Porque muitas pessoas não têm entrega. Quem não se entrega para Jesus de corpo e alma e pede para ser lavado da cabeça aos pés, não suporta a confrontação. Sente dor, não se sente amado. Nós não somos filhos adotivos, não, nós somos filhos legítimos. Normalmente é filho adotivo que tem problemas de alma. E Ele não nos adotou, Ele nos amou. E nos gerou como filhos. Cris, a mulher do fluxo de sangue, prosseguiu para o alvo. A mulher do fluxo de sangue deixou o medo para trás de ser reconhecido. Deixou o perigo de ser apedrejada e tirada do meio do povo. Tirou forças de onde não tinha, porque ela acreditava que era a única chance que ela tinha. E quando ela tocou, com toda a vontade, com toda a expectativa, Jesus parou e disse, alguém me tocou. Sabe por quê? Porque Jesus conhece quem toca nele com intensidade. O pessoal do louvor pode subir. Jesus conhece quem toca nele com intensidade. E aí nós vivemos dias em que nós não temos tempo. Aí sabe o que eu descobri, Lili? Obrigado por estar aqui hoje. Que tempo não é o período que eu passo, é a intensidade da minha entrega. Eu vou à Nação Jovem uma vez por mês. Quanto você se entrega? Nós, nos dias de hoje, nós temos duas opções. Preste atenção aqui. Isso é importante. O confronto normalmente gera constrangimento. Quantas vezes eu fiquei constrangida e fico constrangida com a palavra até hoje.
Quantas vezes eu fico e sou constrangida com uma repreensão daquele que tem um maior conhecimento ou é autoridade sobre a minha vida e fico constrangida. Mas o constrangimento gera transformação. Para quem entendeu o propósito. Para quem não entendeu, o constrangimento leva ele a adquirir doenças. Quais são os seus medos? Lembre-se que você tem um Deus incrível. Lembre-se que você pode ser marcado por transformação. E eu queria te convidar a orar. Mas faz isso com verdade, com entrega.